Depois da minha musiquinha nova de introdução das aulas, vamos então à nossa segunda parte de equações de segundo grau. A minha primeira parte era encontrar as raízes da equação, eu já ensinei para vocês como a gente faz. Nessa segunda parte nós vamos estudar os vértices, mas antes eu tenho duas questõezinhas para resolver. Eu ainda vou usar essa fórmula aqui e depois nós vamos trabalhar com o delta também, delta separado. Deixei então essas duas questões. Nesse meu polinômio aqui de grau 2, então eu vou colocar aqui os valores de a, b e c dentro dessa expressão aqui, desse formato. Esse formato aqui, eu posso dizer também que ele é do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui, na terceira aula, eu acho, a gente vai conseguir concluir, visualizar essa equação de segundo grau dentro de um plano cartesiano. Com a terceira aula, vocês vão conseguir fazer bastante associações. Nós vamos para a correção então aqui. Eu vou colocar então os meus valores de a, b e c, que vai ser 1, 11 e 30. Vou substituir o a, b e o c com os valores que eu tenho aqui dentro da minha fórmula. Vou ficar com esses valores aqui. 11 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30. Faço as minhas operações que eu tenho que fazer. Eu vou ficar com, dentro do meu radical aqui, 121 menos 120. Eu vou ficar aqui com uma raiz quadrada de 1. E a minha raiz quadrada de 1 vai ser 1. Eu vou ficar então com o x igual a menos 11 mais ou menos 1 sobre 2. A partir daqui eu vou seguir por dois rumos diferentes, graças ao sinal que eu tenho aqui. Eu vou ficar com menos 11 mais 1 e menos 11 menos 1. Isso aqui é simples, né? Eu vou ficar com menos 5 e menos 6 com as minhas raízes. E se quiser fazer pela fatoração, há quem ache que é muito mais simples. Pelo menos nesse caso aqui, ele é bastante simples. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês mais adiante, em aulas de exercícios, em que vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar. Mas a gente tem que aprender pelo básico, então eu acho legal que vocês saibam fazer também a fatoração nesse momento. No meu segundo exercício, eu vou pegar os meus valores de a, b e c, que vai ser 1, 11 e 24. Era igualzinho ao outro, até o meu b era igual aqui. A diferença é que o meu c, meu termo independente aqui, em vez de 30, era 24. Vou seguir pelo mesmo caminho, vou fazer a substituição dentro da fórmula. Eu vou ficar com meus valores aqui, faço as operações que eu tenho que fazer. Eu vou ficar com 121 menos 96. 121 menos 96, eu vou ficar com uma raiz quadrada de 25. Extraindo a minha raiz, eu vou ficar com 5. Então aqui eu tenho a minha equação de x igual a menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. A partir daqui, a minha conta pegará dois caminhos diferentes. Eu vou fazer um x1 e um x2. Um deles vai ficar com sinal de mais e o outro vai ficar com sinal de menos. Menos 6 dividido por 2 e menos 16 dividido por 2, eu vou ficar com as minhas raízes de menos 3 e menos 8. Se eu quiser fazer por fatoração, é desse jeito que eu vou fazer. Então, a aula de hoje. Depois da correção, vértices da parábola. Esse ponto de retorno da parábola, mais conhecido como vértice da parábola, pode ser calculado com base nas expressões matemáticas envolvendo os coeficientes da função do segundo grau dada pela lei de formação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Função, eu posso chamar também de polinômio de grau 2. Bom, aqui a gente está vendo então nessa lei de formação. Por que eu tenho um y aqui? Bom, nessa aula aqui eu posso já inserir mais informações para vocês. Os dois valores que vocês encontraram de raiz, se eu aplicar na equação os dois valores, vamos pegar essa equação e aplicar um valor que eu encontrei, uma raiz.
ele vai dar zero. Se eu pegar o meu x2 para aplicar dentro dessa equação, ele também vai dar zero. E isso é interessante para saber se vocês fizeram certo ou se vocês fizeram errado. E tem que dar obrigatoriamente no zero. Se não der no zero, aí é outra história. Mas a princípio nós temos as nossas equações no modo ax² mais bx mais c. E nós vamos encontrar dois valores para x. Eu aplicar cada um desses valores de x que eu encontrei dentro do meu polinômio de grau 2, ele vai dar zero. Ou seja, nós temos duas coordenadas. Eu tenho um valor que eu encontro de x e o meu valor de y vai ser zero. Nos dois valores que eu encontrei para x. Ou seja, esses dois pontos que vocês encontrarem, eles vão andar em cima do eixo x do plano cartesiano. Mas para mim ter uma parábola, eu tenho que ter os três pontos. E a parábola é a parte do gráfico onde ele faz o retorno, onde ele faz a voltinha. Não se pode construir um triângulo com três pontos, não é um triângulo que tem que ser desenhado. É preciso ser feita uma curva de tendência, que a gente vai ver na terceira aula. Então, para mim descobrir esses vértices da parábola, eu tenho duas fórmulas, que são essas aqui. Eu tenho uma que é para o meu vértice do x e uma que é para o meu vértice do y. Cada uma delas vai me dar um valor de coordenada do x e do y, aonde vai fazer a curva a minha parábola, certo? E eu vou usar essas duas fórmulas dentro da mesma equação para mim descobrir duas coordenadas, x e y. Por isso que tem que saber plano cartesiano. As raízes e o vértice são coordenadas do plano cartesiano, como eu falei ali anteriormente. Nós vamos encontrar um valor para x1 e nós vamos encontrar um valor para x2. Esses valores são coordenadas e o y sempre vai ser zero. Por que vai ser zero? Pois então, eu estava dizendo ali, se tu aplicar esse valor de x que tu encontrou dentro da equação, tu vai encontrar um zero. Então, para esse valor correspondente de x que tu encontrou, tu vai ter um correspondente para y. E esse valor correspondente para y sempre vai ser zero. Estou encontrando as raízes corretas, né? E esse mesmo valor para x2 aqui também. Ele vai ter que estar correto para te encontrar um valor que seja zero ali, aplicando dentro da equação. E o meu vértice, com essas duas fórmulas que eu dei para vocês, eu vou encontrar uma coordenada. E essa coordenada vai ser a última coisa que eu preciso para me montar a minha parábola. Nós temos então as raízes dessas minhas equações. A gente conseguiu fazer, a maioria dos alunos achou fácil, eu achei legal isso, conseguiu se achar. Em algum momento tu precisa fazer sentido pro aprendizado, né? Muito conteúdo a gente estuda, se prepara para a gente pegar um conteúdo depois que vai depender daquilo ali. Por exemplo, a fatoração. Então vamos para o nosso cálculo, usando essas duas fórmulas, e eu vou pegar a minha questão A para a gente iniciar. Eu vou pegar então o x² menos 5x mais 6. Eu já tenho dois pontos, duas coordenadas para esse meu x² menos 5x mais 6. Agora eu tenho que encontrar o vértice dele. E depois, no finalzinho agora da aula, eu vou mostrar para vocês a parábola construída desse, como fica, para vocês entenderem por que é importante eu descobrir as raízes e o vértice. Então aqui nós temos as nossas fórmulas, eu vou simplesmente substituir o b e o a nessa equação aqui, e nessa daqui, para mim descobrir o vértice de y, eu vou substituir o delta por aquele delta que eu mostrei aí lá no início da aula, que é o b² menos 4ac. E aqui é 4 vezes a. Fazendo então as substituições devidas, aqui nós temos o b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c.
Aqui eu tenho meus valores de A e C. E aqui o meu valor de delta. Aqui o delta é o B ao quadrado menos 4AC. É pura substituição isso aqui. Menos com menos eu fico com mais. E aqui não esqueçam o seguinte. Eu tenho um menos delta. O delta tem esse valor aqui. O valor que eu encontrar aqui, eu vou colocar aqui dentro. Menos 25 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, eu vou ficar com menos 24. Então, aqui dentro desse parênteses, tudo resolvido, eu vou ficar com 1. Cuidado o sinal aqui de fora, que é menos delta na fórmula. E então eu fico com as minhas coordenadas prontas. Vocês conseguem ver onde estão as minhas coordenadas? Aqui o meu valor do vértice para x eu tenho 5 sobre 2 e o meu valor do vértice para y eu tenho menos 1 quarto. Então as minhas coordenadas do vértice é 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Aqui é o meu valor de x, aqui é o meu valor de y. Isso aqui é dentro do plano cartesiano. Então esse meu valor de vértice vai lá para as minhas respostas. E vamos agora calcular o vértice da questão B. A minha fórmula para o vértice de x é menos b sobre 2 vezes a. E o meu valor do vértice para y é menos delta sobre 4 vezes a. O meu delta, b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Aqui está a minha equação. O meu b, eu vou fazer a substituição aqui, vai ficar menos 3, 2 vezes 1. E aqui, para o meu valor do menos delta, eu vou substituir o delta, que vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. E aqui 4 vezes 1. Faço as seguintes operações que eu tenho que fazer. Aqui não tem conta para fazer quase, né? É menos com menos, aqui vai ficar um valor de mais 3 sobre 2. Aqui eu vou ficar com 9 mais 16. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 9 mais 16 eu vou ficar com 25. Olha o sinal ali, menos delta. O delta é só isso daqui. E eu também não tiro a raiz. O delta é só aquilo ali que eu estou mostrando. Então, aqui eu descubro o meu valor do vértice para minha questão B. O valor do vértice, as coordenadas do vértice, 3 sobre 2 para x e menos 25 sobre 4 para y. Isso aqui é uma coordenada. Vou colocar ali nas minhas respostas. A minha questão C e D, adivinhem, vocês que vão fazer. E aí na próxima aula eu faço a correção e já explico também a construção da parábola. Mas vocês querem ver como fica a construção da questão A, se a gente fizer no plano cartesiano? Só para não deixar muito curioso, por enquanto. Vamos abrir então o plano cartesiano aqui. Então, aberto aqui o meu plano cartesiano, eu tenho então o meu x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou colocar direto aqui. Tá, eu vou colocar os pontos por enquanto. Os valores das raízes que eu encontrei é 2 e 3, ou seja, a minha coordenada é 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Aqui vai ficar o meu valor de uma coordenada. Não vou dar muito zoom, porque senão vai aparecer aqueles valores ali. O meu x2 é 3. A coordenada dessa parte é 3 e 0. Agora eu tenho o meu vértice. O meu vértice é 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. O meu valor de x é 5 sobre 2 e o meu valor do y é menos 1 sobre 4. É uns valores quebrados. Para vocês acharem aproximadamente, é interessante que vocês façam a divisão para ter um valor aproximado. Eu vou colocar agora aqui, então, a equação e
e vai formar então a nossa parábola, para vocês verem mais ou menos como é que vai ser. Já coloquei o y ao quadrado, agora eu vou colocar o menos 5x. E agora, para completar, mais 6. E aí a gente chega na nossa parábola, nossa incrível parábola. Os vértices estão aqui. Vou colocar um ponto aqui, posso colocar. E aqui nós temos então os valores de 2,5 e menos 0,25, que é os valores ali quando tu pega e divide, né? Tu tem o 5 sobre 2, que é o x, tu dividindo 5 sobre 2, tu vai ficar com 2,5. E nós temos o valor de y, que é menos 1/4, ou seja, menos 0,25. E aqui a gente forma a parábola. Legal, né? Nós temos muita coisa para ver dentro da construção do gráfico. Até a próxima aula.